querido povo de Deus, que me ouve aos pés da Virgem do Carmo, ou pelos canais da rádio Emboabas, ou pela TV Evangelizar. Das mãos do Senhor erguiam-se labaredas, dos pés do Senhor erguiam-se labaredas, dos flancos do Senhor erguiam-se labaredas de dor. O corpo divino se estorcia como um tronco verde na queimada. O incêndio de dor crepitava violento em toda a carne do Senhor. E as mãos que tinham abençoado o mundo infinitamente eram agora folhas crestadas. E os pés que tinham sagrado os caminhos do mundo eram rebentos retorcidos. E a cabeça que abrigava os pensamentos eternos era uma fronte que ia tombar reboando. O incêndio dor crepitava violento na alma e na carne do Senhor. E as chagas eram brasas vivas, e as palavras que brotavam trêmulas dos lábios que haviam pronunciado as verdades divinas eram outras chamas, altas e puras, de dor infinita. O incêndio de dor crepitava violento e enchia do seu rubor imenso a grande noite do mundo. O Verbo de Deus, a palavra com P maiúsculo, que estava no faça-se da criação, ressoa numa sinfonia harmoniosa de vozes, desde a criação, passando pelas Escrituras, até o silêncio da cruz. No silêncio da cruz, esta palavra reverbera, ecoa no universo inteiro e diz do incomensurável e inefável amor de Deus por nós. Lá no Getsemane, quando suava sangue ante o pavor da proximidade da terrível morte na cruz, condenação esta reservada aos escravizados, aos piores de todos os homens, na iminência do patíbulo infame, Jesus orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice é o caminho a ser percorrido, é o êxodo, é o caminho traçado para se chegar à meta da ressurreição. O caminho da obediência passa necessariamente pela cruz. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 42, liturgia que a igreja nos ofereceu no terceiro domingo da Quaresma, deixando de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplamos o encontro luminoso de Jesus com a mulher de Samaria à beira do poço de Sicar. No versículo 6, João sublinha que era por volta do meio-dia. A incidência dos raios solares não permite sombras. Momento de clareza total, uma luminosidade ímpar, como aquela quando o Criador disse: Fiat lux, faça-se a luz. Vejam, amados irmãos e irmãs que estão aqui nesta igreja de Nossa Senhora do Carmo, e os que me ouvem pela rádio Emboabas e pela TV Evangelizar, aqui acontece totalmente o contrário. Quando Judas saiu, decidido a entregar o mestre, depois de ter colocado a mão no prato com ele, ter se feito companheiro, copanis, aquele com quem se come do mesmo pão, diz o evangelista João, numa frase curtíssima de apenas 2 palavras: era noite. Era noite na vida dos pecadores, total ausência de luz, quando nos tornamos presa fácil do inimigo. Jesus, solidário em tudo conosco, exceto no pecado, passa pela terrível noite, fruto da ausência de Deus, danosa consequência do pecado. Noite terrível em que o companheiro traía e os amigos dormiam. Jesus esperava uma palavra do Pai. O Pai se fizera silente, nenhuma palavra, nenhuma resta de consolo, mudez total. O Pai não respondeu ao doloroso porquê de Jesus,
e não interveio para salvá-lo. O juiz supremo não faz justiça ao inocente. Era silêncio. E silêncio, paradoxalmente, faz uma reverberação da palavra. Lá no Monte Moriá, quando erguia com as mãos trêmulas e o coração apertado a espada para sacrificar o herdeiro Isaque, uma voz do céu quebrou como um cristal precioso que cai o silêncio agonizante daquele pai de um filho único. Até então, aquele velho senhor, nosso pai na fé, atendia pelo nome de Abrão, que significa pai de um único filho. Das alturas divinas houve um grito consolador: Abraão, pai de muitos filhos. Ele provou sua fidelidade. Olhando de lado, enxerga um cordeiro amarrado pelo chifre a ser sacrificado no lugar de Isaque. Do pai da fé nasce o filho da esperança. Amados irmãos e irmãs, aqui não se ouve nenhum rumor, a não ser do vento forte que varria a poeira do Gólgota e anuncia iminente tempestade. Silêncio absoluto. Mas esse silêncio de Deus era também um recado do céu. Se em Moriá o cordeiro foi sacrificado no lugar do filho de Abraão, aqui o cordeiro apontado por João o Batista há de morrer pela humanidade inteira, pela descendência de Abraão, de Isaque e Jacó. É morte vicária. Vicária quer dizer fazer no lugar do outro. Aquele que poupou Isaque não poupará seu unigênito. Contemplemos, irmãos, esse silêncio de Deus. Ave cruz, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre os madeiros, e bendito o fruto que de teus braços pende, Jesus. Santa Cruz, Mãe da dor, sê conosco, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Por este mundo tenebroso, que metido em guerra jaz, eu te suplico, ó Pai bondoso, perdoa, ele não sabe o que faz. Segundo Flávio Josefo, um grande historiador da antiguidade, ele dizia que era costume cortar a língua dos sentenciados à morte. Quando alguém era colocado na cruz, costumava se ouvir impropérios daqueles que morriam no madeiro da maldição. Também amaldiçoavam os ventres que os pariram, maldiziam os próprios pais e diziam blasfêmias. Cortava-se, portanto, a língua do sentenciado para não se ouvir maldições. Aquela língua que proclamou o sermão da montanha, que disse à mulher adúltera, vai e não peques mais, que disse à filha do oficial romano, que já exalava o odor da morte, Talita cumi, levanta-te, menina. Aquela voz que chamou Lázaro do sepulcro, Lázaro, vem para fora, não poderia dizer algo que não fosse de bênção. O Santo Padre Leão XIV, na sua fala no início do período quaresmal, propôs que nos abstenhamos das palavras que ferem. As palavras de Jesus são palavras que curam feridas, cura a maldade do pecador, cura a orfandade de João. As derradeiras palavras de Jesus no patíbulo infame da cruz, são palavras que curam, saram as feridas do pecado, as feridas da solidão, as feridas da ausência de compaixão com aqueles que não têm um lugar onde recostar a cabeça. A primeira palavra é de compaixão. Com é junto de paixão, pathos, é sofrimento. É alguém que sofre na carne o desalento, a dor, a angústia do outro. Jesus chora e sofre pelos pecadores, por isso reza por eles, implora ao Pai perdão e misericórdia. No capítulo 15 de Lucas, o evangelista da misericórdia, vimos no 4º domingo da quaresma a volta do filho pródigo. Qual foi ali a reação do irmão mais velho? Enraiveceu-se, não com a atitude do irmão que regressou, mas com a atitude misericordiosa do pai que o perdoou. Para aquele filho mais velho, aquele primogênito, o pai deveria punir o filho perdulário, o esbanjador de bens paternos, ou pelo menos tratá-lo como a um escravo. Aquele irmão mais velho não se alegrou com o retorno do que se havia perdido. Queria a casa do pai, o coração do pai, o olhar do pai, somente para si. Vejam, amados irmãos, o que fez nosso irmão maior, no seio da Puríssima Virgem Maria, o primogênito de todas as criaturas, quer que o Pai, o seu amado Pai, nos perdoe. Quer que entremos com Ele na festa e na alegria do regresso de tantos que foram exilados pelas consequências do pecado. Quer que participemos de sua mesa, que tomemos o cálice da alegria com Ele. Por isso, roga ao Pai que nos perdoe. E não bastasse pedir perdão, ainda tenta justificar. Pai, eles não sabem o que fazem. É a primeira oração de Jesus no altar da cruz. Oração sacerdotal, uma prece de intercessão. Por isso, o evangelista relata que na hora da morte, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Santuário era o lugar reservadíssimo, onde só o sacerdote podia penetrar para interceder pelos pecadores. Em Hebreus se lê que ele entrou, Jesus, de uma vez por todas no santuário do Pai, no coração do Pai,
por que não dizer, nas entranhas do Pai, para suplicar clemência por nós pecadores. Pai, perdoa os fabricantes de armas assassinas, perdoa os responsáveis pelas vidas dos inocentes ceifadas no inferno das guerras. Perdoa as autoridades que na malversação do erário público favorecem que desastres ecológicos arrastem na enxurrada da corrupção tantas vidas de pobres sem amor e sem moradia. Foram desamparados e desamparados deixam uma multidão de órfãos sem tutores e sem teto. Pai, perdoa também a mim que não sei o que faço. Senhor e Deus meu, que por amor a mim e a tantos pecadores agonizaste na cruz para pagar com teu sacrifício a dívida dos nossos pecados, e abristes os teus lábios para alcançarmos o perdão da justiça divina. Tenha misericórdia de todos os homens e mulheres que estão agonizando, e pelos méritos do teu preciosíssimo sangue derramado para a nossa salvação, dá-nos uma dor tão intensa dos nossos pecados, que experimentemos com Cristo Jesus o regaço da tua infinita misericórdia. Pecamos, Senhor, misericórdia.
Aquele ladrão que, por causa de seus crimes, delitos, estava condenado na cruz, se reconhece um culpado, merecedor da cruz, mas contempla Jesus e vê em Jesus um inocente. E ele faz então uma prece. Ele talvez, vendo Jesus orar, ele também ora. Se Jesus orou ao Pai, ele reza a Jesus e diz com muita confiança, com muita fé: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus não titubeou, não adiou a conversa, não deixou para depois, e respondeu imediatamente: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu pecado fez-me perder, deu-me um imenso prejuízo. Pai, mesmo sem eu merecer, dai-me de novo o paraíso. Ao martírio da cruz de bens fecundo, de Deus caminho plácido cordeiro, em denso véu de trevas o luzeiro do dia se retrai com dó profundo. Ao vozear do bando furibundo, treme do Gólgota o sagrado outeiro. Dos rebatidos cravos do madeiro brotam faíscas que dão luz ao mundo. Ali, de sangue e lágrimas vertendo, da Virgem a suprema majestade, ao suplício do Filho assiste horrendo. Cumpre-se a farisaica atrocidade, aos seus algozes o perdão dizendo: morre o Cristo e renasce a humanidade. Um dos malfeitores, justamente aquele que estava do lado do coração do Cristo, blasfemava contra ele, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E o outro dizia a ele: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos por nossos crimes, mas este aí não fez mal algum. E acrescentou, orando com fé, do fundo do seu coração, do mais profundo da sua alma: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta, como já dissemos, em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não depois, não depois de uma outra encarnação ou de passar por outra vida. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao lado de Jesus, duas criaturas distintas. Do lado do seu coração, o malfeitor, símbolo do orgulho. Na última hora, nos últimos instantes, não encontrou lugar para o arrependimento. Blasfemou e não reconheceu seus pecados. O demônio, aquele que havia deixado Jesus lá no deserto para voltar em tempo oportuno, tomou emprestado os lábios daquele malfeitor para fazer a última proposta indecorosa: se és filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Permita-me fazer um parêntese e lembrar: o diabo levou Jesus no pináculo do templo, no mais alto da torre. Ele era religioso, ele conhecia a Bíblia Sagrada, ele sabia recitar o Salmo 90. E lá no Salmo 90 diz: o Senhor não deixará que teus pés tropecem em nenhuma pedra. Ele enviará teus anjos para que te guardem. E sabendo disso, o diabo então propõe a Jesus: se és mesmo filho de Deus, salva-te, pula daqui,
e mostra o teu poder, a tua divindade. E Jesus não se deixa levar pela palavra mentirosa, enganadora do tentador. E diz o texto bíblico que o tentador se afasta para voltar no tempo oportuno. É o velho Adão que retorna à cena. Quer poder, quer supremacia sobre os demais, quer colher na árvore da cruz o fruto venenoso que leva à morte, a ausência da ternura de Deus. Não crê em Jesus, não confia na sua promessa. Naquela hora seria a oportunidade de reconciliar-se consigo mesmo, com os irmãos e com Deus. Ele traz no peito a arrogância dos que detêm o poder. Como a torre de Babel há de ruir-se pela sua própria vaidade, é o homem que confia no próprio homem e rejeita o auxílio do céu. O outro homem, o que está do outro lado, como estarão as ovelhas justas no dia do juízo, coloca a sua esperança em Deus. Os homens lhe oferecem uma cruz, mas é na árvore da cruz de Jesus que ele vai colher o fruto virtuoso da graça. Não conseguindo apanhá-lo com suas próprias mãos, não conseguindo alcançá-lo com a sua pequenez, tal como Zaqueu, ele pede auxílio a Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Ele sabe que Jesus não se esquece dos seus filhos, mesmo os que jazem perdidos nas noites escuras da ignorância. Os filhos não moram apenas na lembrança de um pai, eles são aconchegados eternamente no coração deste pai. O bom ladrão é protótipo do pecador arrependido, lavado nas águas da misericórdia. Como dizia São João Crisóstomo, esse ladrão roubou o paraíso. Ninguém antes dele recebera promessa semelhante. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, etc. O ladrão arrebatou o primeiro lugar, mas a sua fé também excedeu a de todos eles. Viu a Jesus em tormentos e adorou como se estivesse na glória. Viu-o cravado na cruz e o adorou como se fosse um Deus. Diz São João Crisóstomo, esse ladrão roubou o paraíso.
mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Sobre a mãe da piedade. Perambulamos em orfandade, desnorteados neste duro solo. Dá-nos tua mãe, Jesus, por piedade, mãe que nos leve em seu colo. Façamos um exercício de memória e voltemos ao capítulo 2 do Evangelho de João. Lá diz que houve bodas em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Não se comportava como uma convidada qualquer, dada a dança e a bebida, sem se dar conta das crises no lar. Estava atenta, cumprindo sua missão de mãe que só se alimenta depois de ver saciados os filhos, de mãe que só dorme depois que os filhos chegam, de mãe que só sabe sorrir depois que os filhos param de chorar. Como mãe, Maria percebe que os noivos estão ameaçados de passar por um grande vexame. Ver o vinho acabado, símbolo da alegria e do amor conjugal, é ver a festa encerrada antes da hora prevista. É ver os amigos se dispersarem. É ver a dança ser assumida pelo luto. É ver a festa ceder lugar à tristeza. Maria vai até seu filho. Ela tem poder de intercessão. Diz a sabedoria popular: pede à mãe que o filho atende. Mas o filho diz a Maria: mulher, ainda não chegou a minha hora. Estamos ainda no tempo cronos, no tempo do calendário, no tempo do relógio. É o tempo marcado pelas estações. Mas ainda assim ele diz: mulher, é a mesma expressão do livro do Gênesis para referir-se à companheira dada a Abraão. Mulher, aqui, é a mãe dos viventes. É a mãe que preocupa com os filhos. É a mãe que chora a dor dos filhos. É a mãe que se alegra com o sucesso, com o triunfo dos filhos seus. É a geradora de vida. Neste momento, não mais de alegria de Caná, mas no luto do Calvário, Maria vai ouvir outra vez esta palavra mulher. É chegada a hora. Não mais o tempo cronos do calendário, mas o tempo kairos, o tempo da graça, com gosto de eterno. É marchar pelos caminhos da história, sentindo os sabores da eternidade. É a hora em que o Pai glorifica o Filho. É a hora de transformar vasos quebrados em vasos novos. É hora de fazer dos escravos filhos diletos. Eis aí o teu filho. Eis-nos aqui, mulher Maria, mãe dos viventes, como filhos órfãos, desejosos da tua maternidade. Eis-nos aqui, mãe e mulher, como filhos pródigos, carentes do amor materno. Eis-nos aqui, mulher, como forasteiros de caminhos errantes, ansiosos por voltar à casa do Pai. Tua paixão, Maria, também é redentora, não por ser tua paixão, mas por estar profundamente unida à paixão redentora de Cristo. Maria, menina, com o mundo na alma, sutil, discreta, atenciosa, capaz de correr riscos, peregrina da esperança, que enfrenta a batalha e vence o medo. Senhora do Magnífica, que canta a grandeza velada no pequeno, e já tão logo mãe, lar do primeiro aprendizado, discípula do Filho feito mestre, valente na tormenta, com ele crucificada, abrindo-te ao mistério, refúgio dos pobres que se mostram indefesos, desconsolados, sem casa, sem moradia, quando duelam a vida, quando falta o pão cotidiano, a moradia digna. Ainda hoje tu caminhas falando, atravessando o tempo, mostrando o jeito bom de tornar cada face um novo presente. Maria, Virgem do Carmo,
roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que não falte à mesa das nossas casas o vinho da alegria, que nos faz compartilhar a vida e a esperança, que nos faz dar o brinde das vitórias conquistadas no labor de cada dia. Maria, Virgem do Carmo, roga por nós, para que não falte o vinho da festa do reino. Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Ele sentiu na pele o abandono, pelo estrago que o pecado fez, e ao passar pela morte e o sono, fez nos filhos do Pai ouvir a vez. Bastos Tigres assim, era o instrumento vil de
suplício inflamante. Condenava-se à cruz o assassino, o ladrão, mas ia ter Jesus, o outro martírio, diante do crime de pregar do templo destruição. Ele próprio a transporta ao Calvário distante, e à medida que vai pelos calhais do chão, arrastando-a a sangrar, o madeiro aviltante, face leve, transluz no eterno clarão. E quando nele, enfim, abre os braços Jesus, o corpo do homem-Deus toma a forma da cruz, desde a cabeça aos pés e de uma a outra mão. Desse instante e a seguir pelo tempo infinito, o instrumento de morte, oprobrioso e maldito, com Jesus se confunde e é vida e é redenção. Após o ato traumático do pecado original, o homem desobediente esconde-se de Deus, abandona o amor de Deus. É Deus como que desiludido com aquele que fora criado à sua semelhança, a imagem da sua semelhança. Quem pergunta: onde estás, Adão? É Deus que procura a procura do homem. É o divino a cata do humano. É a vida em busca da morte. É o sopro em busca do barro. O autor da palavra sagrada recorda-nos: embora sendo de condição divina, ele se fez um de nós, se fez pecado. E embora não tendo pecado, carregou sobre os seus ombros a iniquidade dos nossos delitos e sofreu as consequências do nosso pecado. Paulo disse que o fruto do pecado é a morte. Morte é ausência do amor de Deus. O pecado provoca o aborto humano. Somos expulsos do ventre e das carícias maternas. Somos atirados ao mundo como indigentes que andam de manhã sem terem a moradia para onde ir à tarde. Jesus, ao entrar na nossa história, fez-se kenosis, isto é, esvaziou-se, assumiu em obediência ao Pai e por amar os seus irmãos a condição de peregrino, de andante na escuridão da noite, desejando auroras. Embora obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, sentiu a desgraça da ausência do Pai. Na hora mais terrível da existência, como criança caída dos braços da mãe, ele grita em prantos: meu Deus, por que me abandonaste? É como se o pai tivesse tirado a rede na hora do salto. É como se a mãe virasse as costas na hora do sofrimento. As dores são mais doloridas longe do olhar do pai. Os fardos se tornam mais pesados longe da ternura da mãe. O pai, em silêncio, renuncia a salvar seu filho para não dar o veredicto da culpa àqueles que o condenaram. Aquele silêncio divino não era fraqueza nem impotência, mas um silêncio revelador do amor divino, infinitamente maior e mais forte do que a violência, a injustiça e o pecado da humanidade. Com o seu silêncio ao porquê de Jesus, o Pai revelou o sentido da sua justiça, que é misericórdia e salvação, para todos os homens e mulheres, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os cantos da terra. O silêncio da cruz torna-se boa notícia para todos que estavam submetidos à escravidão, com medo do silêncio da morte, com medo da ausência de Deus. E para aqueles que, como Jesus, vivem e morrem à margem da história, silenciados e sufocados pelo mundo, e aparentemente, repito, aparentemente abandonados por Deus. O silêncio da cruz inaugura outra experiência de silêncio. O silêncio em que a palavra, o verbo, ressoará na história. Jesus bebeu o fel amargo das nossas maldades. Sentiu o vazio pleno de só. Amargou a solidão do nada. Viu a noite escura sem promessa de amanhecer. Cristo morre no abandono
para que ninguém mais precise morrer sozinho. Desde que Ele experimentou em nosso lugar a morte erigida pelo pecado, nossa morte se faz acompanhada, é ponte para a vida eterna. Desamparado se viu de seu pai o filho amado, maldito o pecado que essa dor produziu. Quem quiser consolar a Jesus em sua dor, diga do fundo da sua alma: Senhor.
sítio, tenho sede. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Pai, também estamos sedentos nesta sociedade intempestiva. Eu vos suplico, Pai, dai-nos alentos. Nós temos sede da água viva. Numa sexta-feira santa, estava eu na matriz da Imaculada Conceição, em Ouro Preto, arquidiocese de Mariana, e nas primeiras aparições, depois de um terrível desastre, vi e ouvi Dom Luciano Mendes de Almeida pregando sobre esta quinta palavra: tenho sede. Falou da sede de Jesus, mas expôs também, falou também, partilhou da sua sede, da sua experiência na unidade de tratamento intensivo. Tenho acompanhado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora muitos irmãos que, após cirurgias altamente invasivas, por determinação dos profissionais de saúde, ficam privados da água. Às vezes, até uma semana sem poder ingerir água. Solidários ao Cristo da cruz e também de tantos sedentos do mundo, passam por esse suplício sem murmurações. Apenas rezam e mesclam a sua paixão à paixão de Cristo. É como se dissesse com o apóstolo dos gentios: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Conforme a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Dom Luciano e tantos irmãos nossos penetraram no mistério e participaram do sofrimento salvífico de Cristo. Era a hora sexta, por volta do meio-dia. Justamente a hora em que esse sacrificado se encontrou com a mulher samaritana, conforme ouvimos também no terceiro domingo da quaresma deste ano. Era o divino dizendo ao humano: estou com sede. Estar é transitório, é verbo que diz de algo momentâneo, algo passageiro. Meio-dia, no círculo das horas, os raios incidem de tal maneira sobre as pessoas que não produzem sombras. Aquela hora foi para a samaritana uma hora de claridade sem par. Os olhos turvos, como as águas estagnadas do pecado, se viram numa limpidez sem igual. As lágrimas daquela mulher samaritana, mal vista pelos fariseus e doutores da lei, se achavam demasiadamente puros, separados. Eles, os fariseus, se tornaram água cristalina que a fez matar a sede, não de Jesus, mas de muitos que a ouviram dizer: encontrei o Messias. A mísera e a misericórdia, a noite e a escuridão, o pecado e a salvação. Nesta mesma hora, por volta do meio-dia, Jesus lamenta mais uma vez: tenho sede. Ter significa algo ontológico, faz parte da constituição humana, essa sede de infinito, esse desejo que dorme em nós de eternidade. Ele que diz ser a fonte de água viva, experimenta a aridez, o deserto provocado pelas vaidades humanas. O Senhor da vida experimenta a morte. O que é fonte de água viva está sedento. Oxalá ouvisses hoje a minha voz. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. É a sede. No deserto, uma terra prometida, Deus tira a água da rocha para saciar o viandante peregrino. Aqui na cruz, da rocha que é Cristo, o Pai fará jorrar a água viva, o Espírito Santo, o dom do amor, para que não tenhamos mais sede.
para que sejamos eternamente saciados. Mais uma vez, Jesus dá mostras de que enfrenta em nosso lugar os dissabores da ausência de Deus. Ele tem sede da justiça, porque os homens têm sede de justiça. Repito, ele tem sede da justiça, conforme o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a justiça de Deus. Porque os homens têm sede de justiça, aquela que pede vingança, aquela que quer olho por olho, dente por dente, aquela que leva ao apedrejamento das adúlteras, do feminicídio, é o que culmina com a morte do pecador. Jesus tem sede da justiça, sede da justiça de Deus, aquela mesma das bem-aventuranças. A justiça de Deus quer que o pecador se converta e viva. A justiça de Deus quer a volta dos filhos pródigos. A justiça de Deus é aquela cujo veredicto final é aquele do ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, dá-me de beber de uma água pura que me faz viver. Eu peço a você que reza conosco aqui da Igreja do Carmo, a você que nos ouve pela rádio em Boabas, a você que está sintonizado pela TV Evangelizar, em sintonia conosco, peça do fundo do seu coração uma água viva que o faça viver. Andamos pelo deserto da vida e a água viva às vezes parece escassa e é preciso buscá-la, porque ela jorra do coração aberto de Jesus. Ela vaza, ela sai, ela mina do lado rasgado de Jesus, do lado direito do templo. Peça, nesse segundo de silêncio que eu vou oferecer ao calar a minha voz, peça a Deus que lhe dê a água viva, o dom do amor, o Espírito Santo, para que haja paz na sua vida, para que haja harmonia em seu lar, para que haja capacidade de perdoar aqueles que o ofenderam, para que haja um jeito bom de viver a vida conforme os desígnios de Deus. Peça, meu irmão, minha irmã, em alguns segundos de silêncio que eu prometo oferecer agora ao Senhor, que Ele lhe dê a água viva. Em angústia permaneço sedento, bebendo a água que jorra do chão, mas em Cristo eu encontro alento com a água viva do seu coração. Com a cisterna vazia e ressequida, o sol ardente desfaz minha calma, mas em Jesus, que é o dom da vida, tenho água que refaz minha alma. Sedento, eu fiz uma oração ardente, suplicando uma água para eu beber. O bom Jesus, do seu coração clemente, deu-me a água viva que me faz viver. Deus de misericórdia, que por amor a mim e aos pecadores, que atravessam os desertos do mundo, suportastes a aridez e a secura na garganta, quando estavas pendente na cruz. Tenha misericórdia de todos aqueles que nas unidades de tratamento intensivo passam pela experiência angustiante da sede. Dá-lhes a graça de se unirem a Ti, que és a fonte de onde jorram rios de água viva. Mas dá também, Senhor, da água viva, daquela água que faz viver aqueles que têm sede da justiça divina, aqueles que querem que não haja mais feminicídios, aqueles que desejam acabar com a violência da guerra, aqueles que têm sede de paz, aqueles que têm sede de harmonia, aqueles que têm sede de uma igreja
de partilha, de esperança e de fé. Dá-nos, Senhor, se não por nós, mas por amor à tua mãe, a Senhora do Carmo, dá-nos da água viva que nos faz viver.
Consumatum est. Tudo está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Gritou: tudo está consumado. Plenamente refeita a criação. Em Cristo, por nós crucificado, o Pai concedeu-nos o perdão. Amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes, telespectadores, temos a tentação de ouvir esse grito de Jesus como um gemido de dor de um homem derrotado. O Pai queria reconfigurar a humanidade, refazer aquilo que o pecado desfigurara, restaurar a imagem que havia se quebrado, transfigurar o que o tentador no Éden havia feito desfigurar. Fomos feitos imagem de Deus, figura de Deus, e o pecado nos desfigurou. Ao contemplar o rosto humano manchado pela noda do pecado, não se via mais o amor de Deus. E Jesus veio para restaurar, para refazer, para reconfigurar o ser humano com Deus. Terminada a criação, o Criador contempla e diz feliz, como um artista diante de sua bela obra: tudo está consumado, tudo está feito e tudo é bom. E mais, quando ele contempla o homem e a mulher, o humano feito do humus com o seu sopro, ele diz: é muito bom. Repito, diante da obra das obras, diante daquele que tinha um hálito divino, o Criador disse: está consumado e é muito bom. Nascemos imagem, retrato de Deus. Cada homem e cada mulher é retrato do divino, uma imagem visível a olho nu do Deus Criador. O pecado borrou com mancha tétrica o retrato de Deus que deveria ser cada ser humano. Jesus, o artista divino, com capacidade restauradora, veio devolver a imagem que havíamos perdido. Estávamos todos desfigurados. Como diz o poeta mineiro de saudosa memória, Belmiro Braga, o filho do carpinteiro foi um artista profundo. Com 3 pregos em um madeiro, ele fez a reforma do mundo. Cada ser humano foi feito semelhança do Criador. A palavra semelhança vem de sêmen, semente. Somos sementes do divino. Dentro de cada barro, de cada humano, a palavra barro, humus no grego, significa terra fecunda, terra fértil, terreno bom. Em cada terreno bom deste está plantada a semente do bem, da bondade e do eterno. O inimigo semeou joio no meio do trigo, espalhou da sua semente perversa no terreno do coração humano. Jesus veio para revolver a terra com a pá da misericórdia. Veio regar com a água viva que brotará do seu coração traspassado. Veio revelar a paciência divina, como ouvimos na parábola da figueira. Tudo está consumado. É um grito de um guerreiro que abate o último inimigo. É o canto do lavrador na festa da colheita, após a exaustiva semeadura. Fez em tudo a vontade do Pai. Em nenhum momento prevaleceu o seu querer, a sua vontade, a sua vaidade humana. Saiu a semear, sabendo que não comeria dos frutos, mas semeou para que outros colhessem. Assim deve ser a vida do discípulo, da discípula de Jesus. Na semeadura, estamos juntos. Na colheita, não nos verão. Estaremos semeando
em outros lugares. Está consumada a obra da redenção. Estão recapituladas todas as coisas. Fiz, ó Pai, do melhor modo que pude, a minha missão. Disse Jesus ao Pai: não reservei nada para mim, dê-me por inteiro. Na madrugada de domingo, no alvorecer de novo tempo, contemplareis com Maria de Magdala, com todas as mulheres madrugadoras, no jardim onde estava a sepultura, o renascer do homem novo. Refeitos com o cinzel da misericórdia, repintados com o pincel da compaixão, seremos, enfim, novas criaturas. Com firme voz ele anunciou, Jesus ainda ensanguentado, que do homem e do pecado a redenção consumou. E cumprida a sua missão, já pôde o Cristo morrer e abrir seu coração para em seu peito viver. Cumprido o tempo do calendário Cronos, Jesus estabelece o Kairos, a hora de Deus. Ele que disse a Maria: mulher, ainda não chegou a minha hora. Nas vésperas da cruz, ele diz: Pai, é chegada a hora, e agora glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique. Quando nós, amados irmãos e irmãs batizados, quando nós nos entregamos a Jesus e deixemos que Ele cuide desse terreno que somos nós, para semear a semente do amor, nós haveremos de florescer e frutificar nos jardins de Deus. Neste tempo oportuno, nesta hora Kairos da Sexta-feira Santa, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração, entregue a tua alma a Deus e deixa que o lavrador divino revolva a terra dura do seu ser, para semear ali as sementes do amor e fazer da tua vida um jardim que perfuma a vida dos outros, um pomar que alimenta os famintos, que dá vida àqueles que têm desejo de uma vida digna, de uma vida com moradia, de uma vida na fraternidade e na paz. Ofereça o teu coração como terreno bom, para que a semente seja nele novamente lançada, para que tu sejas de novo imagem e semelhança de Deus. No rastro do seu manto o cego via, e o leproso se limpava por inteiro. A liberdade do oprimido ressurgia, do pecado reabria o cativeiro. O bem escoava de seus dedos, qual fortuna de sentido perdulário, e dos homens abolindo seus degredos, trouxe-os todos ao próprio santuário. E chorou sobre as dores dessa gente, e sorriu sobre o amor que persistia, e sofreu em silêncio dor pungente, e orava enquanto o sangue se esvaía. Dos amigos despediu-se eternamente, com um beijo doloroso em cada face, e o corpo e o sangue do inocente se uniram para que o amor se renovasse.
Enfim, chegou o cortejo ao cimo do Calvário. Vozeia a turba em blasfemos clamores. Moteja-se o Senhor, a risos zombadores. Decretam-lhe a nudez, arrancam-lhe o vestuário. Dão-lhe em taça a beber todos os amargores. O vinho é mirra e fel, no lenho o algoz nefário. As mãos já lhe cravejam e o tropel sanguinário aplaude da agonia os roucos estertores. Consumou-se a paixão, eis acabou-se o drama. Sobre a fonte demissa a lividez da morte, mas ao lado da cruz de uns olhos se derrama. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha vida, a minha história, desde o nascer na manjedoura, na gruta de Belém, até aqui na cruz. O coxo e a cruz, feitos de uma mesma madeira. No coxo, a palavra se faz carne. Na cruz, a carne se faz palavra de salvação. Os dois da mesma madeira. Lá, um menino que fora colocado no coxo e envolto em faixas. Era a encarnação. Aqui, daqui a pouco, o menino será tirado da cruz, também envolto em faixas. É a hora da redenção. E ele grita ali, vendo que tudo estava feito conforme o Pai quisera, vendo que ele havia realizado o sonho do Pai de ver os filhos de volta. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ouvimos a derradeira oração por Jesus, o Cordeiro oferecido. Ele deu seu Pai em oblação para ver este mundo redimido. Senhor e Deus meu, que por amor agonizante na cruz aceitaste a vontade do Pai, colocando em suas mãos o teu Espírito para inclinar a cabeça e morrer. Tem piedade de todos os agonizantes, dos que padecem nos leitos de hospital, dos que estão acometidos por doenças por humanos incuráveis, dos que estão vítimas das atrocidades desta guerra perversa que ceifa tanta vida inocente, dos idosos desrespeitados em seus direitos e roubados em suas parcas economias, das mulheres vítimas da violência, dos que clamam pelo direito de uma moradia digna e de todos os que padecem todo tipo de doenças e enfermidades. Pelos méritos do teu preciosíssimo sangue, concede-nos o que saibamos mesclar os nossos sofrimentos aos teus, para oferecermos um sacrifício perfeito em reparação dos pecados do mundo. Jesus começou a sua oração, o seu ofertório, orando ao Pai. Lembre-se, primeira palavra: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito justo que termine também em oração. É o sacrifício da missa, que atualizamos em cada Páscoa semanal que celebramos. Jesus é o altar, Ele mesmo é o sacerdote, é aquele que oferece, e é ao mesmo tempo a hóstia, isto é, a vítima,
o cordeiro sem defeito, que é entregue, que é imolado. Em cada missa, nós atualizamos esta oblação, este ofertório. No ápice da oração eucarística, quando nós dizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós estamos atualizando o ofertório. Por Ele, nós chegaremos um dia ao Pai. Ele está lá como nosso intercessor, intercede por nós. Com Ele, nas nossas orações diárias, na celebração da Eucaristia, nós louvamos o Pai. E nele, um dia, nós seremos entregues também ao Pai. Seremos colocados como obração, como oferta no coração do Pai. Ele, Jesus, o Cordeiro sem defeito, se oferece em cada missa por nós. Ele é ao mesmo tempo o altar onde se coloca a oferenda. Como Abraão erguia um altar em cada espaço onde se armava uma tenda, Jesus é o altar onde depositamos e consagramos em cada missa a oferenda de nossas vidas. Ele é a oferenda perfeita. Como na saída do Egito, como caminho para a libertação, naquela noite da Páscoa do Senhor, Ele é o Cordeiro sem defeito, cuja carne é alimento para a nossa peregrinação, para a nossa romaria, mas é também o sangue que marca o selo da nossa libertação. Na saída do Egito, Deus mandou que na hora nona, às 3 horas da tarde, sacrificassem o cordeiro. Tomassem a carne daquele cordeiro sem defeito para alimento. E com o sangue marcasse os umbrais das portas. Naquela noite, passaria o anjo do Senhor para o último castigo aos egípcios. Feriria de morte os primogênitos dos egípcios. Mas, na casa onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, não haveria morte, não haveria mal algum. O cordeiro agora é Jesus. É com o sangue dele que nós marcamos as portas da nossa casa interior, da casa do nosso coração, para que a morte eterna não nos atinja, para que a morte fruto do pecado não venha até nós. Ele é o selo da nossa libertação. Ele é o sacerdote que se oferece a cada dia que nós nos unimos como irmãos em torno do altar para a remissão dos nossos pecados. Ele é nosso eterno intercessor. Cotidianamente, diuturnamente, Ele intercede ao Pai por nós. E ainda justifica: Pai, eles não sabem o que fazem. Convidaria a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que reza conosco pela Rádio Emboabas, você que está aqui aos pés da Senhora do Carmo, para contemplar a cruz de Jesus e pedir a Ele que tome-o em seus braços, que leve você com Ele para oferecer ao Pai, para entregar ao Pai. Peça a Ele que a sua vida seja semelhante a dele, de total obediência ao Pai Criador, de total submissão ao Espírito Santificador e de total aprendizado com o Mestre e Senhor Jesus Cristo, para que a sua vida seja uma oferenda agradável, para que a sua oblação seja aceita por Deus. Convido a todos, em alguns segundos de silêncio, para você fazer o ofertório da sua vida, para você se entregar e dizer como Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego os meus trabalhos, minha família, o meu lazer e também as minhas preocupações, as cruzes de cada dia, Pai, eu entrego nas mãos do teu Filho, para que Ele possa redimir, para que Ele possa purificar, para que Ele possa transfigurar e devolver à família humana a verdadeira paz, onde não reine mais a guerra, onde não haja mais feminicídios, onde haja moradia para todos, onde haja pão e alegria em todas as mesas. Em silêncio, peça a Jesus para fazer de você uma oferenda perfeita. Ao teu eterno Pai já o Espírito encomenda. Se minha vida não se emenda
em que mãos se entregará? Nas tuas desde agora, a minha alma ponho, Jesus meu, guarda ali no peito teu, para minha última hora. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, José de Arimateia viera tomar o corpo de Jesus. Mais cedo, Nicodemos no Gólgota estivera, e com mirra voltara, e tinham medo, pois cada um desses homens puros era do bom Senhor, discípulo em segredo, por temor aos judeus. Logo o soubera. O sinédrio judaico injusto e tredo, junto ao lugar do sacrifício, um horto havia, e nele um monumento aberto, onde nunca pousara nenhum morto. Sepultaram-no, e a lápide fechou-se. Viu-se depois o túmulo deserto, voara ao céu, quem ao céu consigo trouxe. Termino esse momento da nossa reflexão, fazendo oração, feito como sétimo canto da igreja, por Manuel Ribeiro da Costa. Ele diz assim: porque teus braços me envolvem, ungindo feridas e curando dores, esperarei um dia, no silêncio, amanhã de domingo. Eu creio, teus mesmos braços hão de erguer na plenitude do tempo meu corpo depositado na terra, sob o peso de escombros e estrelas, e serei introduzido na grande festa dos que não conhecem mais o luto, a tristeza, a lágrima e a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.